paz para todos. Aqui estamos nesta manhã, mais uma vez, fazendo devocional no livro de Juízes. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 e deixar fluir em nosso coração aquilo que o Senhor queira falar conosco, porque o Senhor fala comigo e com você todas as manhãs. Todo momento, quando você pega a Bíblia e abre ela, a palavra de Deus ali se declara para você. E hoje não vai ser diferente, porque o Espírito Santo é que está conduzindo essa leitura, esse devocional. Glória a Deus. E no capítulo 2 nos fala assim: o anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Porque vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do mundo. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, deuses de Baal, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor, dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores,
que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimia e os afligiam. Mas quando o juiz morria, Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminho ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram a seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Então paramos aqui no versículo 23, do capítulo 2 do livro de Juízes. Oremos. Meu Deus, como fala a tua palavra, eu te peço, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ignorâncias, e nos guarda, Senhor, nessa caminhada. Nos guarda para seguir aquilo que o Senhor deixou para a nossa vida, que é a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, para trilhar o caminho da salvação. Segura firme em nossas mãos e perdoa-nos, Senhor, porque somos pecadores e errantes, mas a tua misericórdia é grande e o teu amor muito mais. E eu te agradeço por esta manhã, por estar de pé, por estar aqui lendo a tua palavra, mais um dia na minha vida. Muito obrigada. Amém. E amém. Então, meus amados, aqui no capítulo 2, nós vemos o anjo do Senhor falando para o povo de Israel. E o povo de Israel, os homens caíram na desobediência.
depois da morte, né, de Josué, eles não ouviram, porque Deus mandou que eles seguissem guerreando, buscando terras, adquirindo, né, lutando, mas eles se desviaram da presença do Senhor. Eles preferiram ouvir a voz de outros deuses. Então veio a ira. E o que eu aprendo com isso? Eles não ouviram a voz dos seus antepassados, vamos dizer, dos seus pais, dos seus avós, porque foram o povo que saiu do Egito, né, que foram libertos. E isso é para nós hoje. Se você está na igreja, se você se converteu ou não, ou se você é apenas um ouvinte da palavra do Senhor, saiba que se você nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho em que deve andar. A palavra de Deus fala isso. Ensina as crianças o caminho em que deve andar, para que quando for jovem não venha se desviar. Eu estou falando isso, mas a palavra está escrito na Bíblia. Também está escrito na Bíblia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é profético. Então, isso é para quem obedece. Então, se você tem um filho, tem um neto, tem um sobrinho, tem uma criança em sua volta, procure ensinar a essa criança a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus. Por quê? Para que mais tarde ele não venha se desviar e a descendência dele venha crescer e venha ficar sabendo da palavra do Senhor, e a descendência sua passa para ele, dele vai adiante, e assim sucessivamente a palavra do Senhor vai ensinando, vai moldando cada geração. Se você não ensinar, a sua geração se perderá, assim como essa geração. Ela não ouviu os seus antepassados. Ela entrou em desobediência, então levantou ali a ira do Senhor. Por isso que o Senhor colocou nos seus caminhos homens, terras em que eles iriam, vamos dizer assim, buscar aquelas terras, eles iam ganhar aquela guerra, porque o Senhor era com eles se eles estivessem obedecendo à voz de Deus. Mas como eles começaram a levantar culto a outros deuses, o Senhor se revoltou contra eles e colocou aquelas próprias pessoas contra eles. Porque eles desobedeceram. Ali houve um momento de desobediência. Então eu falo para você, amada, se você quer seguir a sua caminhada debaixo das potentes mãos do Senhor, obedeça. Se você sentiu na sua mente, que eu não devo ir por aquele caminho, eu não devo passar por aquela estrada, o Senhor está me guiando para passar por essa, obedeça. Mas qual a diferença? Não pode não acontecer nada. Sim, pode não acontecer nada, mas pode acontecer tudo. E nisso vai fazer a diferença. Se você ouvir a voz do Senhor, Ele o livrará das mãos do mal.
Então, quando obedecemos ao Senhor, seja qual for a situação, seja qual for a adversidade, seja qual for a direção, se é para ajudar alguém, se é para falar com alguém, se é para dar qualquer coisa, é muito simples. Você sente o Espírito Santo, ele se nada místico, que você tem que entrar ali, ficar. Não é nada místico, não é muito simples. O Espírito Santo se revela dentro de você como um pensamento, um sentimento, e você olha, não, eu vou ajudar aquela pessoa. Agora, se você não sentiu nada, não faça. Mas se sentiu algo, seja qual for a situação, obedeça. Porque aqui no capítulo 2, os israelitas, o anjo falou mesmo para ele, né? O anjo do Senhor. Tirei vocês, aqui no 2, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados, a sua geração, aos seus pais, aos seus avós. Então jurei que eu iria entregar a vocês, eu fiz uma aliança com seu pai, eu fiz uma aliança com seu avô, eu fiz uma aliança e jurei que vou dar a vocês essa terra. Mas se andares, eles deveriam andar em obediência, assim como o antepassado deles, como os pais, os avós, andavam em obediência. Mas não foi assim que eles agiram. Eles preferiram andar em desobediência. Eles preferiram, vamos dizer assim, a oferecer sacrifício a outros deuses. Então veio a desobediência e veio a derrota. Não é? Porque Josué morreu depois de cento e poucos anos. Ele saiu para ocupar a terra, cada um com a sua herança. E o que aconteceu? Veio a desobediência, não obedeceu a voz de Josué, que era o líder deles, e começou uma vida, vamos dizer assim, profanando o nome do Senhor. Não seguiram a obediência da sua geração antepassada. Então vamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos, as nossas crianças, os nossos jovens. Vamos ensinar o caminho da salvação, o caminho de Jesus Cristo. Vamos ensinar para que a geração futura não venha se perder pelo meio do caminho e sigam a deuses estranhos. Nós vamos ficar orando, ensinando para que eles venham permanecer na presença do Senhor com obediência e com a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dar a direção e ele dá para mim e para você. Então, por isso que a ira do Senhor se levantou contra Israel. Ele os entregou nas mãos dos invasores, diz lá no versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. O Senhor os entregou, porque eles desobedeceram. O Senhor iria livrá-los se eles estivessem na obediência, mas eles preferiram desobedecer. Então a ira do Senhor se levantou. Então, minha amada, não deixe, não permita que a sua geração, que a geração do seu filho e assim adiante venha cair nas mãos do Senhor, na ira do Senhor, mas que venha cair na graça do Senhor,
e eles sigam em obediência. E vocês verão, nós veremos a bênção que o Senhor tem para mim e para você, para minha descendência e para a sua descendência, se continuarmos a ensinar. Irmã, eu não estou aqui fazendo devocional porque simplesmente é por fazer. Não. Eu recebi uma ordem no início do ano que eu fizesse um devocional dentro da Bíblia, lendo os livros da Bíblia, dia após dia, lendo um capítulo. E eu, no dia 1º de janeiro, eu iniciei esse devocional no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Deus já nos deu a leitura, nos ensinando como adquirir sabedoria. E agora nos trouxe para o livro de Juízes para aprender a levar para a nossa geração e a geração dos nossos filhos a palavra do Senhor, para que a geração que vir não venha se desviar, que eles venham receber por herança, que venhamos deixar por herança aos nossos filhos, aos nossos netos, a palavra do Senhor. E é isso que eu estou fazendo. Eu quero deixar por herança a palavra do Senhor a meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, e assim até 1000 gerações, para que eles sigam em obediência. E assim eu profetizo na sua vida, minha irmã, que isso se realize também, que você tenha essa mesma direção, que o Senhor te direcione, te ensine, fale contigo e você possa se levantar e fazer aquilo que o Senhor estiver mandando para você fazer. Se o Senhor mandou você tirar um banco da sala e colocar no quarto, não pergunta por que não. Tira esse banco da sala, coloca no quarto e depois você vai ver o que o Senhor vai falar com você. Obedeça apenas. Se você obedecer, mesmo que o Senhor depois não fale com você, mas também não vai atrapalhar em nada. Mas a obediência vai deixar frutos para a sua descendência. Então é isso que o Senhor está falando comigo e com você hoje, para nos darmos ouvido ao Espírito Santo do Senhor, que é muito simples, não tem nada místico, não tem nada muito que fazer nada antes de fazer qualquer... Não, você levanta, obedece a Deus e o Senhor vai falando com você ali, no seu dia a dia, nos seus afazeres. O Senhor planta uma palavrinha aqui e você vai, obedece e vai plantando outra, as sementes, e as sementes vão germinando, e a sua geração, a geração dos seus filhos, dos nossos netos, serão bem-aventurados. Amém? Então, amadas irmãs, que o Senhor fale, né? Que o Espírito Santo já falou no meu coração e no seu, mas que transborde em alegria nesta manhã, porque eu não sou nada, mas o Senhor e a sua palavra é tudo para a nossa vida. Então, oremos. Te damos graças, Senhor, mais uma vez nesse dia, por nos dar direção do Teu Espírito. Obrigada. Amém. Então, até amanhã, assim, querendo Deus. Deus te abençoe, minha amada. Um bom dia para você. Graça e paz para todos. No nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.